Bom dia, meus amados. Uau, olha só quão lindo é esse final, esse final de noite, esse novo amanhecer. Olha que lua linda. E hoje eu queria falar uma palavra tão especial e natural como esse luar. Você já parou para pensar que a bondade, ela é algo natural e ela é simplesmente o oposto do ódio, que é algo ensinado? As pessoas, ultimamente, elas têm o caráter ou simplesmente as ações de ensinar a outras pessoas a odiarem outras pessoas. Veja só como que isso é tão sério. O ódio, ele é ensinado e a bondade, ela é natural. Por que, Mário, que você está falando isso? Porque se você visualizar como esta lua, a bondade, ela é algo que vem de dentro. Ela é um princípio que vive dentro das pessoas e ela transmite isso de forma natural. Ela não precisa simplesmente ensinar, ela simplesmente é bondosa e isso naturalmente é transmitido para as outras pessoas. E isso simplesmente é o oposto do ódio. Por quê? Porque o ódio é o que? É o ensinamento através de suas ações com que outras pessoas visualizem isso e elas são ensinadas a odiar outras pessoas. Como que isso funciona? Você não ensina uma outra pessoa a odiar outra pessoa ou a odiar outra coisa sem falar para ela, ó, odiar isso por causa disso, desse jeito, porque fez isso ou porque deve ser assim. As pessoas sempre têm nelas princípios e valores, ou simplesmente elas vão viver por regras, elas vão viver presas dentro de regras que não fazem com que elas vivam uma vida natural. E eu queria entrar nesse assunto, por quê? Da bondade e do ódio. Porque Jesus, ele tinha um ensinamento tão repleto de princípios e que era tudo natural dele. Ele transmitia o amor, algo tão natural como a sua fala, como o caminhar de Jesus. Ele transmitia a bondade simplesmente pelos atos e pelo posicionamento que Jesus tinha naquela época. Olha só essa lua, a naturalidade dela, de ser lua, de trazer um brilho resplandecente natural, como todas as noites. Então isso é totalmente o oposto de quando a gente visualiza que muitas das vezes nós somos o quê? Nós somos instruídos incorretamente ao que? A odiar as coisas, a fazer as coisas de formas erradas. Nós somos automaticamente controlados, manipulados para fazer as coisas da maneira que todo mundo faz. E talvez isso seja uma reflexão para a sua vida. Você já parou para pensar o tanto de coisas que você faz de errado no seu dia a dia porque você foi automatizado e você aceitou isso para você? E isso se tornou uma regra na sua vida. É diferente de um princípio que foi instalado no seu coração, que você foi instruído, você foi direcionado e dessa forma você consegue expressar isso para outras pessoas naturalmente. Os nossos dias, muitas das vezes, está o quê? Simplesmente tomados por regras. Regras de fazer isso, regras de fazer aquilo, regras de dizer isso, regras de deixar isso, regras de desistir disso. E eu queria hoje fazer com que você possa simplesmente viver uma vida sobrenatural. Olha só que legal. Jesus fazia coisas sobrenaturais no seu dia a dia, totalmente de forma natural. E é dessa forma que Jesus te chama hoje, para que você possa simplesmente viver o sobrenatural na tua forma mais natural, da mesma forma que aquele luar lá em cima, da mesma forma que essas estrelas, que elas têm o brilho natural dela. Talvez esse é o brilho que falta no seu coração. Talvez esse é o brilho que falta em seus olhos, para que você possa resplandecer de corpo, alma e espírito, uma vida sobrenatural, mas no modo natural.
Comece a visualizar toda a postura do seu corpo. Todas as coisas que você tem feito, elas têm sido coisas feitas de regras ou têm sido coisas feitas por princípios e valores? Você tem ensinado a pessoas fazerem coisas erradas, a seguirem caminhos errados, a falarem palavras ruins, ou simplesmente você tem mostrado naturalmente a essência sua, a essência de amar, a essência de transmitir a bondade, a essência de transmitir a integridade de uma pessoa íntegra que vive por princípios, que jamais deixa o seu ponto de caráter principal, de retidão, de andar por caminhos retos e não enganar pessoas, ou você tem simplesmente se enganado pelas regras, pela automatização do seu dia? Pense um pouquinho nisso. Da mesma forma que Jesus viveu naturalmente, que ele era bondoso assim, de uma forma plena, que ele exercia o seu caráter, o seu jeito amoroso, a sua nobreza. O legal é que você vê a nobreza de Jesus. Jesus, ele era irrepreensível em suas palavras, mas a nobreza prevalecia na vida dele, porque sobretudo ele entendia que ele era rei dos reis. E talvez hoje você precisa começar a compreender quais são as coisas naturais que você tem vivido. Porque se você tem ensinado pessoas de, por regras, você está simplesmente desviando essas pessoas de um caráter digno. Até mesmo a sua família, até mesmo os seus filhos. Pense um pouquinho nisso. Qual é a sintonia que o seu coração se entrega a viver o sobrenatural, a viver de forma natural tudo isso, e não simplesmente viver automático, na automatização, por regras, por rotina que atrapalha você de viver coisas novas? Entenda só uma coisa: você que vive de rotina, se todos os dias você tem uma rotina da mesma forma, quer dizer que nada está acontecendo natural. Você se autoprogramou para viver uma vida de regras e você esqueceu de viver a metanoia, a transformação da mente, o renovo que o Senhor tem, e principalmente de lhe apresentar coisas novas todos os dias. Então, que você possa viver isso hoje. Reflita nisso. Traga o seu coração agora para si e faça com que você veja quais são as coisas que precisam voltar no modo natural para a sua vida. E uma maneira especial, uma maneira única de você visualizar isso é você observar por um dia uma criança, o quão natural ela era. E era por isso que Jesus falava assim: ei, deixe que venham até mim as crianças, porque delas é o reino dos céus. É a forma natural de que vive todos os dias o sobrenatural. É o que vai fazer você subir de fase, você alavancar, você produzir novos resultados, você viver coisas novas. Se você está cansado de viver a mesmice, aquelas coisas que não saem da mesmice, que não saem da rotina, é hora de você viver coisas novas. E nessa forma você precisa estar com Jesus, tá bom? Um beijão para vocês. Vivam o mais que extraordinário, porque vocês são mais que vencedores e precisam viver aí, ó, no modo natural, o seu sobrenatural. Um abraço, galera.